Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que, apesar de muitos quererem, por meio dos seus esforços, por meio da lei, por meio do merecimento, porque fez, achar que está no caminho certo para o reino de Deus. Paulo, em Gálatas, ele faz alegoria sobre a lei não pode estar acima da promessa através de Jesus, da salvação que há no nome de Jesus. E Paulo fala dessa filiação, que através desse caminho é que nós podemos ser chamados filhos de Deus, recebendo seu Filho, a filiação em Cristo e sendo co-herdeiro juntamente com Ele do reino de Deus, e ser chamado filho de Deus e chamar Deus de Pai. Glória a Deus por isso. E Paulo fala sobre essa filiação, e ele explica sobre exemplo, sobre lei e sobre andar por fé e por promessa. Ele explica sobre andar nos rudimentos desse mundo e andar de fé em fé. Aleluia. Desde o início do mundo, desde o início em que Deus fez o homem e mulher, Ele mesmo sempre apontou para Jesus, sempre apontou para a graça, sempre apontou para a fé. E a Bíblia diz que diante de Deus ninguém vai ser justificado a não ser mediante a fé no Filho dele, no nome que está sobre todo nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aqueles que querem viver isso, que querem ter a promessa no seu coração, que é o seu Espírito Santo, a salvação que há no nome de Jesus, eles não devem viver mais sobre rituais, sobre rigor de fazer para receber, mas ele tem que saber que o justo, aquele que é justificado, que vai ser justificado diante de Deus, diante do trono do juízo de Deus, é aquele que é justificado através da fé do Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo fala sobre duas pessoas, sobre Sara e Agar, duas mulheres que foi alegoria de duas alianças, a aliança da lei e a aliança da graça, da promessa. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Agar, ela foi, aponta para a carne, ou seja, para a vontade, a minha vontade.
e Sara aponta para a promessa que recebemos através da fé. E olha só como isso é interessante, porque a palavra de Deus diz que aqueles que vivem pelas obras da carne, eles jamais poderão ter acesso ao reino de Deus, mas somente aqueles que vivem pelo fruto do Espírito, ou seja, que tem o penhor do Espírito Santo e que vive nesse caminho. E Abraão e Sara nos ensinam sobre esses dois caminhos. Abraão recebeu a promessa de um filho e Abraão viu que estava demorando essa promessa. E Abraão, apesar de tudo, ele ficou quieto, mas a sua mulher deu uma ideia. Ela quis apressar essa promessa. E então ela pegou Agar, sua serva, e deu para Abraão como mulher para que ela pudesse engravidar e dar filho. Só que nós aprendemos que isso não deu muito certo, porque Deus cumpriu sua promessa e Sara recebeu seu filho prometido. E então o filho da promessa e o outro filho, eles viviam em conflito, no sentido de não dava para viver junto. A palavra de Deus diz assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegoria, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão, e que é Agar. E a outra para Jerusalém, que é a livre, a qual é a nossa mãe na fé. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que isso nos ensina? Que as coisas de Deus, ela é por fé e por promessa. Mas a gente vê que as coisas de Deus, as promessas de Deus, sempre tem o tempo da espera. Sempre tem um tempo da espera que Deus usa para quê? Para moldar a fé. Porque as coisas de Deus é por meio de fé e de promessa. Então, que a gente possa aprender que o caminho para o reino de Deus e a sua justiça é o caminho de fé e de promessa, e que é um caminho de espera, que é um caminho de obediência à espera da promessa. E qual a nossa maior promessa? O reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa maior promessa, a nossa salvação, que está por meio de Jesus Cristo. E aqueles que andam na carne,
que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem obedecer a voz de Deus. E tem uma lista descrita para saber se nós estamos vivendo na carne ou no espírito. Está em Gálatas, né? Em Gálatas 5. E nós mesmos devemos nos avaliar e saber que jamais andarão em comunhão os da carne e do espírito, assim como o filho da serva não andava em comunhão com o filho daquela que recebeu a promessa, né? Apontando que nós devemos andar pelo Espírito, em obediência à palavra e à voz de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que se comunica, é um Deus que nos ensina, é um Deus que dá direção, é um Deus que endireita os nossos caminhos. Que você possa conhecer esse Deus verdadeiro, que vem revelação somente pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus e pela fé no nome de Jesus, pela fé no Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você hoje possa meditar em andar nesse caminho, no caminho do Espírito e não no caminho de viver pelas próprias paixões, vontades, mas sim o caminho mais excelente, o caminho da obediência, que é o caminho da promessa de receber o reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.